Queridos irmãos e queridas irmãs, chegamos ao momento da pregação. O tema de pregação de hoje chama-se Quem vai acreditar na nossa pregação? Quem vai acreditar na nossa pregação? Aconteceu com o Senhor Jesus e acontece hoje com os seus apóstolos, seus discípulos, com os homens de Deus. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versículo 1. Isaías 53, versículo 1. Isaías diz assim: Quem vai acreditar na notícia que trazemos? A quem relatar o poder do Senhor? Quem vai acreditar na notícia que trazemos? A quem relatar o poder do Senhor? Porque Jesus haveria de nascer. Na carta aos Romanos, no capítulo 10, de versículo 16, o apóstolo Paulo, ele passando por este momento de pessoas que não estavam acreditando nele, Paulo escreveu e recordou a passagem de Isaías. E escreveu assim, Romanos capítulo 10, versículo 16. Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver enviados? Assim é que está escrito: Quão bem-vindos os pés dos que anunciam a boa nova. Mas nem todos obedeceram à boa nova. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Queridos irmãos, Paulo, um apóstolo muito ungido do Espírito Santo, muito ungido pelo Senhor Jesus, também pregava a palavra. Não só expulsava demônios, como orava pela cura, mas pregava a palavra. E foi um dos maiores, foi o maior dos pregadores. Mas muitas pessoas não acreditavam naquilo que ele pregava. Então, Paulo escreveu desta maneira: Ora, como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se ninguém o proclamar? E como o proclamarão se não houver enviados? Tem que ter enviados, queridos irmãos. Os homens e as mulheres de Deus que proclamam a boa nova, a palavra de Deus. Os enviados. E Paulo escreve: assim é que está escrito nas Sagradas Escrituras: Quão bem-vindos os pés dos que anunciam a boa nova. Como são bem-vindos os pés do que anunciam a boa nova, a palavra de Deus. Mas nem todos obedeceram, nem todos acreditaram na palavra da boa nova. Por isso, Isaías diz: Senhor, quem acreditou em nossa pregação? Quem vai acreditar na nossa pregação? Diz Isaías, diz o apóstolo Paulo também. No Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 37 a 40, o Senhor Jesus é que disse, queridos irmãos, no Evangelho de João, no capítulo 12, de versículo 37 a 40, o Senhor Jesus disse assim: Apesar de ter feito tantos sinais diante deles, eles não creram nele. Apesar do Senhor Jesus ter feito tantos milagres, tantos prodígios, eles não creram no Senhor Jesus. Foi assim que se cumpriu a palavra do profeta Isaías.
Foi assim que se cumpriu a palavra do profeta Isaías quando diz: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? E o braço forte do Senhor, a quem se revelou? Eles não podiam crer, conforme diz também Isaías. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhe o coração, de modo que não veem com seus olhos, nem compreendem no seu coração, nem se convertem, para que eu os cure. Queridos irmãos, também aconteceu com o Senhor Jesus, e também estava escrito através do profeta Isaías tudo o que ia acontecer e aquilo que o apóstolo Paulo também estava sentindo naquele momento. Apesar de ter feito tantos sinais diante deles, eles não creram nele. Jesus fez muitos milagres e prodígios, pregou muita palavra. Os apóstolos a mesma coisa, os discípulos a mesma coisa, mas não creiam nem no Senhor Jesus, nem nos apóstolos, nem nos discípulos, aqueles que pregam a boa nova, a palavra de Deus. Por isso Paulo escreve-se: cumpriu-se a palavra. Jesus, através de João, proclama: cumpriu-se a palavra do profeta Isaías, quando diz: Senhor, quem acreditou na nossa mensagem? Quem acreditou na nossa pregação? E o braço forte do Senhor, a quem se revelou? Eles não podiam crer, conforme diz também Isaías. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, de modo que não veem com seus olhos, nem compreendem com seu coração, nem se convertem, para que eu os cure. Isso aconteceu com o Senhor Jesus, aconteceu com o apóstolo Paulo, tem acontecido comigo também, queridos irmãos. Quem vai acreditar na minha pregação? Esse homem de Deus, cheio do Espírito Santo, apóstolo do Senhor Jesus, ele expulsa demônios em nome do Senhor e liberta os irmãos, em nome de Jesus. Ele ora, intercede pela cura das pessoas, para que o Espírito Santo possa curar, em nome de Jesus. Mas quando esse servo do Senhor, esse apóstolo do Senhor, prega a palavra, nem todos acreditam na palavra. Sabe por quê, queridos irmãos? Como diz o profeta: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, de modo que não veem com seus olhos, nem compreendem com o seu coração, nem se convertem dos seus pecados, para que eu os cure. Diz a palavra do Senhor, apóstolo Paulo, e eu também, queridos irmãos. Amém.